queridos, a paz para todos vocês. Para mim é um prazer, meu nome é Cosme de Almeida. Eu estou aqui neste momento apresentando o nosso site, ebdexplica.wix.com/estudo. A nossa intenção é apenas levar até você, até a sua família, até a sua igreja, momentos de escola dominical descontraído. Na verdade, o interesse é auxiliar. Esse site vai ser apenas um auxílio para a escola dominical que você deverá e deve participar na sua igreja. Esse site não vai substituir a escola bíblica dominical na sua igreja. Você apenas entrará aqui, participará com a gente, ler os documentários, ouvir os debates, ouvir, na verdade, os comentários que estará sendo dado a cada semana. Nós estaremos toda semana aqui com debates, comentários. Estará juntamente comigo o irmão Gerson Silva, também estará conosco o nosso irmão Verlan, que é uma pessoa que tem muito conhecimento, juntamente com o irmão Gerson também, que estará nos ajudando. Estarei participando também com eles aqui, aqui no ebdexplica.wix.com/estudo. Então, Elias Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Então, essa lição trará para a igreja atual, o ministério desses dois grandes profetas do Antigo Testamento. Então, essa lição traz como título Elias Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja, mostrando que para nós que, embora que o povo de Israel estava passando por um período de apostasia, mas esses dois homens, esses dois vultos, representavam ali o poder de Deus em meio à apostasia. Então, o comentarista da nossa lição é o pastor José Gonçalves, em Água Branca, Piauí. Ele é graduado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina, e em filosofia também. Ele é graduado em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Ele também é um homem que ensina, que é professor de grego e hebraico, e além disso de teologia sistemática na Faculdade Evangélica do Piauí. Ele é articulista, escritor, também é conferencista e também é comentador das lições bíblicas dominicais. Ele é comentador das lições bíblicas de jovens e adultos da CPAD. Além disso, o pastor José Gonçalves, ele é presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Piauí e vice-presidente da Comissão de Apologética ou Defesa da Fé do Conselho Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Então, é um homem super gabaritado, um homem muito capaz, um homem que, na verdade, tem um vasto conhecimento, ele tem um vasto conhecimento nesta área. Essas lições, as 3 lições, serão lições de verdadeiro proveito para a igreja atual, Então, um título muito sugestivo: dois grandes vultos e homens do Antigo Testamento, muito conhecidos, muito queridos. Então, você, com certeza, a sua família, a sua casa, a sua igreja, terá o grande privilégio, durante desse período desses longos 3 meses, você estará estudando com muito cuidado, com muita atenção, com muita cautela, estará estudando acerca desses dois homens, Elias e Eliseu. Nesse trimestre, como bem já disse, de 2013, agora em janeiro de 2013, estaremos estudando essas 3 lições. Essa primeira lição, a primeira lição tem como tema a apostasia no reino de Israel.
essa lição, uma lição muito interessante, ótima para você, cristão da atualidade, porque já tendo em vista que o objetivo dessas 3 lições é o quê? É mostrar um mistério de poder para toda a igreja. Então, a igreja está inserida nessas 3 lições. Essas 3 lições foram escritas para você que ama a Deus, que serve a Deus, que está dentro da casa de Deus. Então, essa primeira lição fala sobre a apostasia no reino de Israel. Israel estava passando por um período muito grande de apostasia, né? Ou seja, eles estavam deixando o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, e aí Deus ficou, de certa forma, observando aquilo, mas mesmo assim Deus estava trabalhando, usando, levantando, no caso, o grande profeta Elias. Elias foi o primeiro profeta levantado naquele período em que Israel estava numa grande decadência espiritual. A apostasia havia tomado conta do reino de Israel, né? Ou seja, o reino de Israel estava, na verdade, sendo destruído por causa da idolatria naquele período, naquela época. Então, essa decadência será o tema principal da primeira lição. Você não pode perder. Então, EBD explica .wix.com/estudo. Aqui você tem o site, você vai entrar e analisar e estudar e aprender sobre essa primeira lição. A segunda lição vai falar sobre Elias, o tisbita. Então vamos estar aprendendo acerca do significado desse nome tisbita, né? Que na verdade não era o sobrenome de Elias, e também não era, quem sabe, para alguns, um parente, quem sabe, mais próximo dele. Não. Então, Elias, o tisbita, é o título da segunda lição, uma lição também muito maravilhosa, que você estará aprendendo na sua igreja. Mas antes de você aprender ela na sua igreja, estará junto com seus professores, né? E ali estudando e aprendendo essa lição, também juntamente com o seu aluno, que muitos queridos professores vão estar aqui acessando, né? O ebdexplica.wix.com/estudo, você estará entrando aqui e aprendendo e dando a sua sugestão, quem sabe, montando, quem sabe, enviando um comentário aqui para nós, para o nosso site também. Nós desde já agradecemos você. Então, a terceira lição vai falar sobre a longa seca sobre Israel. Essa lição ela está mostrando um período no qual Deus usa o profeta Elias para chegar até Acabe, né, que era o rei na época, e mostrar que Israel tinha um Deus. Então o profeta Elias lança a profecia dizendo que não choverá, segundo a sua palavra, não choverá sobre Israel aquele período. Ou seja, então foi conforme Tiago, lá no Novo Testamento fala, foi mais de 3 anos sem chover. Então foi uma longa seca sobre Israel. Se imaginam só nesses dias atuais, nós poucos meses sem chuva, né? Você imagina só aquele período, uns 3 anos sem chuva. Se agora estamos reclamando, e às vezes nós sentimos tanto, né? O Nordeste, os locais, né? A zona rural, quando fica sem chover, uma sequidão terrível, os animais morrem, a fome fica grande. Você imagina só aquele período de Elias, que foi um período muito tenebroso, que não choveu de forma nenhuma. Por quê? Porque a idolatria e a apostasia estava imperando naquela época. Então Deus envia o profeta para lançar essa profecia, e a lição número 3, a longa seca sobre Israel. A lição de número 4 vai falar sobre Elias e os profetas de Baal. Então, um outro episódio que muitos cristãos, né? Muitos cristãos, é claro,
que gostam muito de ler esse episódio, muitos pregadores, muitos pastores, muitos missionários que gostam de ler e pregar sobre esse tema, né? Elias e os profetas de Baal, no qual existe ali aquela briga, aquela disputa, né? Para ver, como bem disse o profeta Elias. Vamos ver quem é Deus. Se Baal é Deus, vai cair fogo do céu. Se o Senhor é Deus, vai cair fogo do céu. E nós sabemos a história muito bem que na verdade o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, mandou fogo do céu através do profeta, da oração do profeta Elias. Então é a lição de número 4. Você não pode perder, tá? Entre aqui, ebdexplica.ix.com/estudo. Você não pode perder essa quarta lição, Elias e os profetas de Baal. Em seguida, estaremos estudando também aqui no nosso site, estaremos aprendendo, discutindo, né, debatendo, comentando, né, com o nosso professor irmão Gerson Silva, também o nosso irmão querido professor irmão Verlan, que estará discutindo com a gente, estudando com a gente essa lição. Claro, não somente nós três, mas outras pessoas também que serão convidadas a estar comentando, pastores, irmãos, irmãs, quem sabe pessoas, outros irmãos, outras pessoas que estarão aqui com a gente, discutindo, debatendo, falando acerca dessa lição. Então vai ser, esse site foi criado especificamente para você, para a sua família, para a sua igreja. Divulgue na sua igreja, divulgue para a gente esse site, ebdexplica.ix.com/estudo. Você estará aprendendo 100% escola dominical e aprendendo muito mais aqui nesse site. Então, a lição de número 5 é denominada de um homem de Deus em depressão. Olha, gente, nós sabemos que a depressão é um dos males da sociedade atual. Então, tem muitas pessoas que acham, não, eu vivo em constante oração, em jejum, e eu estou sempre próximo de Deus e tal, eu não consigo aceitar, eu não entendo o porquê as pessoas passam por depressão. Mas eu quero dizer para você que nessa lição nós vamos aprender, entender melhor o porquê da depressão, daquele período, daquele processo que se passou pela vida do profeta Elias. Foi tão tenebroso e tão chocante esse episódio que um comentador, né, nosso querido pastor José Gonçalves, achou por bem ele usado por Deus, porque na verdade, como a depressão é o mal do século, então nós estaremos aprendendo cuidadosamente, minuciosamente acerca desse tema, né, sobre a depressão. Então você não pode perder, né, você não pode perder esta quinta lição que irá falar sobre um homem de Deus em depressão. Lição de número 6 vai falar sobre a viúva de Serepta. Na verdade, a expressão Serepta era uma região, uma determinada região, no qual esta viúva morava. Então Deus, após ter enviado os corvos ali para alimentar o profeta Elias na beira do rio, certo? E tendo já quase aproximadamente 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de seca, Deus percebeu e viu que o rio estava secando e mandou uma mensagem para Elias: Elias, sai daí da beira do rio, porque não vai ter mais água aí, não vai ter mais corvos aí para te alimentar, então você vai diretamente para a casa de uma viúva na região de Serepta. Então este foi o local no qual Elias foi após sair da beira do rio, né? Então essa lição, queremos estudar, lição de número 6, vai falar sobre a viúva de Serepta. Você vai entender o quanto Deus usou esta mulher para abençoar o ministério do profeta Elias. Então esta mulher foi uma bênção para o ministério do profeta Elias. Você vai entender perfeitamente nessa lição o porquê e como que ela foi uma bênção para o profeta Elias. A lição de número 7 vem falando sobre a vinha de Nabote. A vinha de Nabote conta
com muito detalhe, com muita precisão e clareza, a lição de número 7, no momento em que Nabote, que tinha uma vinha muito boa, muito interessante, muito produtiva na região de Israel, aí o rei da época, que era o Acabe, ele achou por bem comprar aquela vinha, mas o Nabote resolveu não vender a vinha. E a esposa do rei Acabe, né, a Jezabel, ela insistiu para que ali o rei comprasse na mão do Nabote. O Nabote não quis vender. Aconteceu um episódio muito triste, e aí nessa lição de número 7 você vai entender perfeitamente o porquê, que fim que deu esse episódio, essa história muito interessante, que traz para a sua vida, para a minha vida, um ensinamento muito interessante, biblicamente falando. Você não pode perder. Então, continue ligado aqui no ebdexplica.wix.com/estudo. Você vai entender aqui, certo? O motivo pelo qual se desenrolou e como que ficou a história sobre Nabote, ou seja, sobre a vinha de Nabote. A lição de número 8 vai falar sobre o legado de Elias. O que é o legado? O legado, na verdade, é algo que alguém deixou. Então, você vai, por fim, por último, entender, certo? Qual foi o exemplo, na verdade, é o legado, o que de bom que o profeta Elias deixou para cada um de nós cristãos na era atual. Então, a lição de número 8, a lição que você também não pode perder, que vai falar exclusivamente sobre o legado de Elias, aquilo que de bom o profeta Elias deixou para nós cristãos. Então, a lição de número 9, queridos, ela traz como tema, Elias no Monte da Transfiguração. Na verdade, esse monte que ficou conhecido como o Monte da Transfiguração por causa da transfiguração de Cristo naquele monte, no momento em que Cristo chama e convida um dos seus 3 maiores discípulos e mais próximos dele, que é o Pedro, Tiago e João. Jesus leva eles para um denominado de um alto monte, e transfigurou-se ali diante deles. Houve uma transformação, de Cristo. Cristo se apresentou de um modo diferente do qual nunca havia se mostrado dos seus discípulos. E aí, nesse episódio, nesse exato momento, Deus resolve trazer à tona esses 2 grandes personagens do Antigo Testamento, que é o Elias e o Moisés. Como a nossa lição estará sendo falado acerca mais do profeta Elias, então o Elias aparece ali também. Então você entenderá e aprenderá de forma mais clara, mais simples e mais objetiva o porquê que Elias apareceu no Monte da Transfiguração. Qual o objetivo de Deus com isso? Trazendo esse personagem do Antigo Testamento e ali sendo apresentado diante dos seus 3 discípulos. Porque para os 3 discípulos, os 2 maiores vultos do Antigo Testamento ali se apresentando diante deles, era, de certa forma, uma visão extraordinária. Então, você aprenderá na lição de número 9, aqui também, no ebdexplica.wix.com/estudo, você entenderá, aprenderá acerca desta nova lição, Elias no Monte da Transfiguração. Você não pode perder de forma nenhuma essa lição, que é uma lição extraordinária, sem igual à lição de número 9, ok? A lição de número 10 fala também sobre uma frase muito interessante na Bíblia Sagrada registrada: há um milagre em sua casa.
Essa lição número 10 vai se falar sobre aquele episódio de que da multiplicação, daquele transbordar, né, daquele milagre no qual o profeta fez na casa daquela mulher. Você também não pode perder aqui também no ebdexplica.wiki.com/estudo esta maravilhosa lição. A lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical, há um milagre em sua casa. Os milagres de Eliseu começarão a ser explicados e falados e detalhados aqui na lição de número 11, né, no qual começa a aparecer ou muda ali após, é claro, o arrebatamento, né, do Elias. Após o arrebatamento do profeta Elias, entra em cena o seu sucessor, né, o Eliseu. Então o Eliseu ali já começa automaticamente já abrindo o Rio Jordão, da mesma forma que o Elias fez quando atravessou com ele para o outro lado. Então quando ele viu o Elias subindo, sendo arrebatado, da mesma forma ele pegou ali a sua capa que o Elias jogou. O Eliseu pegou a capa, retornou, passou novamente o Rio Jordão, tocou o rio se abriu e Eliseu passou. Então a partir dali começam os milagres também, como houve na vida do Elias, aconteceu e acontecerá também na vida do Eliseu. Então você também não pode perder essa lição aqui, a lição de número 11, que é os milagres de Eliseu, correto? Então você não pode perder essa lição de número 11. A lição de número 12, ela vai falar sobre Eliseu e a escola de profetas. Na verdade, é um momento em que nós sabemos que está registrado nas Escrituras que os profetas, né, naquela época eles passaram também por ensino. Que coisa interessante! Os profetas naquela época passaram por estudo. Veja que coisa interessante. Tem pessoas nos dias de hoje que quer ser missionário, quer ser pastor, que ele quer ser diácono, que ele quer ser profeta, né? Mas não quer aprender. Então, veja que coisa interessante nós entendemos isso, que na época do profeta Eliseu, havia a escola de profetas. Gente, olha que já tem muitos e muitos anos atrás. Já havia escola naquela época. Hoje você convida um aluno, um irmão para a escola dominical, muitas vezes rejeita, muitas vezes não quer. E a escola bíblica dominical, gente, é um lugar apropriado, um dos lugares melhores para você. É a melhor escola que existe no mundo, é a escola bíblica dominical. A última lição desse trimestre é denominada de a morte de Eliseu. Então, nessa última lição, nós iremos observar e aprender mais acerca da morte de Eliseu. O que motivo que foi, qual o período, o que aconteceu, certo? Como que foi, como se deu a morte do grande e saudoso profeta Eliseu. Então essa é a última lição e iremos fechar esse trimestre aqui no ebdexplica.wiki.com/estudo. Você aprenderá sobre esta última lição, a morte de Eliseu.